senão eu sou mestre em esquecer, né? Aí já está tudo funcionando, tudo ok. Então, sejam muito bem-vindos aí e com a Duda com a palavra. Oi, pessoal, boa tarde. É um prazer imenso receber a Carol, né? A Carol tá com a gente aqui na do Terra, já usa os óleos essenciais, é terapeuta Ayurveda, mora lá em Balneário do Balneário, né? E aí, Santa Catarina. Santa Catarina, então. Do lado de Floripa, né? 70 quilômetros. Maravilha, paraíso. Carol tem uma filhinha também, né? E a gente foi conversando bastante. Ela tem muita coisa para nos ensinar. Ela vai dar uma aulinha para a gente aqui nesse bate-papo Essencial Life. Então, Carol, eu queria primeiro te agradecer, né? Essa oportunidade de conhecer o seu trabalho. A gente sabe que você também faz consultorias e esse momento que a gente está se reinventando, as consultorias estão sendo online, não é isso? Uhum. Sim. Então, eu quero que depois você fale um pouquinho também do seu trabalho pra gente. E tá bom. Fique à vontade, o tempo é todo seu. No finalzinho, quem tiver perguntas pode ir anotando no chat. A gente abre as perguntas no final para não ficar te interrompendo, tá bom? Eu vou passando os slides para você. Ela tem o domínio de passar por lá? Agora a gente subiu por aqui, né? Aí você vai me dando um toquezinho, eu vou passando para você. Primeiro eu quero agradecer vocês pela oportunidade, dizer que é uma grande honra, né, poder estar aqui divulgando o trabalho, ainda mais a equipe de vocês, uma equipe linda, né, e um trabalho tão forte e poderoso que vocês têm feito com os óleos essenciais. Então, primeiro quero agradecer de coração e dizer assim, ó, que o conhecimento do Ayurveda é um conhecimento muito antigo, né? Então, essa adaptação para os óleos essenciais é possível, né? Então, a gente vê alguns grandes médicos indianos, né? Trabalhando com esse início, essa atualização do Ayurveda, né? Porque há 5.000 anos atrás não existia esse processo de extração dos óleos essenciais, né? Então, alguns autores já estão começando a adotar isso para dentro do conhecimento do Ayurveda, até porque é muito mais prático, né? Do que os óleos que eles levavam 12, 15 horas fazendo, né? Para fazer os tratamentos. E bem poderoso, né? Às vezes até mais poderoso, porque ele vai fazer uma extração do óleo de uma forma diferente do que ele não é hidrossolúvel, né? Como eles faziam antigamente. Então, compostos normalmente são até mais fortes quando a gente trabalha com os óleos essenciais, né? E aí, até se vocês quiserem me perguntar no meio, podem me perguntar, sabe? Até para ter um feedback, assim, se não está ficando muito pesado, porque é muito conhecimento novo. Então, se vocês quiserem ir parando, me perguntando, fiquem super à vontade. Eu acho melhor a gente colocando as perguntinhas assim. Se você vê alguma pergunta interessante, você responde, porque se a gente libera o áudio, vira uma confusão e atrapalha muito a sua aula, tá? Aí a gente, qualquer coisa eu volto no final, a gente sobe as perguntas e vai respondendo uma por uma, ou se você for vendo na caixinha que for aparecendo, você pode ir respondendo. Tá bom. Vou me apresentar um pouquinho para você. Eu sou formada em oceanografia, depois eu fiz mestrado e doutorado em ciências e tecnologia ambiental, depois o doutorado em geografia, mas eu sempre tive uma outra área, né? E aí eu comecei a trabalhar, então eu fiz essa pós-graduação em Ayurveda, né? Onde eu me formei terapeuta Ayurveda, e eu também dou aula de yoga, sou formada em Hatha Yoga. E aí os óleos essenciais vieram na minha vida, né? Eu acabei acessando eles pela Milena Viana, que é minha upline, e ela está até aqui na sala, e por um trabalho que a gente já fazia em comum, de mesa radiônica, né? Então, e aí me apaixonei, daqui para frente os olhos, assim, falam por si, né? E a Milena então, assim, vai ser nossa convidada da semana que vem, dando notícia em primeira mão aí para vocês. E aí, assim, ó, a única coisa que agora eu gostaria, antes da gente começar, é que, assim, como é uma medicina indiana, né? Então, ele tem alguns costumes lá. Então, sempre antes de falar sobre o Ayurveda,
por educação, assim, se pede que a gente faça um mantra para equalizar as energias. Tá? Então, eu vou falar em sânscrito, que é a língua deles, mas é só um mantra para harmonizar. Então, se vocês quiserem se conectar nesse momento, para a gente dar início, tá bom? Então, Om Namo Bhagavate Vasudevaya Danvantare Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinashanaya Trailokyanataya Sri Namo Vishnave Namaha. Om. Então, essa é um mantra para Danvantari, né? Que é a revelação que ele teve, né? Porque o Ayurveda é um trabalho que dizem, há 5.000 anos atrás, que foi uma revelação. Então, Danvantari recebeu essa revelação e desde então, aí as pessoas sempre, né? Quando se fala de Ayurveda, se faz um mantra antes de começar qualquer aula, qualquer coisa sobre Ayurveda, qualquer atendimento. Eu consigo passar aqui os slides? Bom, então o que é o Ayurveda, né? É uma ciência que estuda a vida, né? Então a ideia do Ayurveda é que a gente consiga adotar um estilo de vida mais saudável em harmonia com os ciclos da natureza. Então a gente tem as estações do ano, então em cada estação do ano você vai ter uma alimentação mais adequada para aquela estação, dependendo da região onde você mora. E através da sua própria constituição, porque o Ayurveda entende que as pessoas não são iguais, que elas são diferentes e que todos os tratamentos têm que ser individualizados. Então, não existe uma receita de bolo de que isso serve para tratar a dor de garganta de todo mundo, não. Dependendo da tua constituição física, você vai usar os óleos ou as fitoterapias para aquela área, né? E por que, né, que o Ayurveda trabalha dessa forma individualizada? Porque ele entende o indivíduo de uma forma holística. Então, o que ele quer é tratar a raiz do sofrimento e a real causa dos desequilíbrios. E a gente vê muito disso no óleo essencial, né? Então, você acaba usando um óleo essencial para, sei lá, dor de cabeça, mas acaba tratando lá a raiz do problema perante essa energia que existe nos óleos, né? Essas frequências vibracionais. Acho que dá para passar. Então, o Ayurveda, para entender essa constituição da pessoa, existe o que eles chamam de Panchamahabhuta, que são os 5 elementos, né? Que todo mundo é formado, ou tudo que existe no universo é formado através de 5 elementos, que é água, terra, o ar, o éter, que é o 5º elemento, e o fogo, né? E todas as pessoas, elas têm esses 5 elementos na sua constituição. Só que algumas dessas pessoas têm um pouquinho mais de água, algumas delas têm um pouquinho mais de terra, do elemento terra, e algumas delas um pouco mais de ar ou um pouco mais de fogo. Então, esta composição, né, dessa quantidade desses elementos dentro de cada pessoa é o que eles chamam de dosha. Então, esse dosha vai te dar a tua constituição natural, que é o teu corpo físico, né? Que ele nasce, né, a partir das características que a gente tem lá do nosso pai e da nossa mãe. Então, a gente sempre vai trazer um pouco dos nossos pais. Então, esses doshas é sempre a mistura dos componentes desses elementos que existem no pai e na mãe. E no momento da concepção, você adquire o seu dosha, né? E cada um vai ter as suas particularidades. Então, acho que agora dá para passar. De novo, por favor. Então, aqui, ó, explicando como que são formados esses doshas. Então, existem 3 tipos de pessoa, né? A pessoa vata, ela tem na sua constituição física, né, mais ar e mais éter. O pitta, ele tem mais fogo e mais água. E o kapha, ele tem mais terra e mais água. Não significa que eu não tenho os outros elementos, mas eu tenho estes 2 elementos em maior quantidade. Então, o vata vão ser aquelas pessoas que são energia em movimento pura, aquelas pessoas que nunca param, que são super criativas, né? Que têm movimento, que fazem 1000 coisas ao mesmo tempo. O
Pitta, veja, já tem uma energia que já não é tão leve, tão sutil quanto a do Vata. Então, ele já é formado de fogo e água. A água traz para a pessoa Pitta fluidez, então ela flui. Mas ela tem fogo, né? Que faz ela ter uma força, uma determinação, uma capacidade de realização muito grande. Então, os grandes líderes normalmente são os Pitta, né? Enquanto os Vatas são aqueles que acabam descobrindo fazendo as grandes invenções, o cara que mais realiza é a pessoa mais Pitta, né? Então, ela pega e vai e faz. Eles são super competitivos. Então, se eles estão num esporte, por exemplo, eles normalmente vão treinar para ser os melhores naquilo, né? Então, essa é uma constituição. Depois eu vou passar mais características da constituição Pitta. Existe a constituição Kapha. Então, o Kapha, ele tem um elemento terra, que é um elemento mais denso. E a água, que também dá uma fluidez. Mas a maior parte dele é terra. Então, terra traz para ele estabilidade. Então, são aquelas pessoas que são mais serenas, que são mais tranquilas, que são super amorosas, mas que elas já não têm o mesmo nível de movimento que o Vata. Então, por exemplo, se elas forem guardar o mercado, o Kapha vai levar muito mais tempo para guardar o mercado do que o Vata, porque o Vata vai fazer tudo voando, ligeiro, colocar em qualquer lugar, né? E o Kapha, ele tem essa energia da terra, da mãe, da amorosidade muito forte dentro dele. Pode passar, por favor. Então, aqui, ó, essa constituição física, ela se representa também no biotipo físico da pessoa. Então, eu tenho ali o meu Vata, que é formado de ar e de áter, de ar e de éter, né? E aí, essas pessoas, ó, normalmente elas são ou muito baixas ou muito altas, mas elas são magras, elas têm dificuldade de engordar, elas quase não têm quadril, ombro, então elas são bem miúdas, assim, né? Estatura corporal, assim, dos ossos, são leves. Porque o osso do Vata tem muito mais ar dentro dele. Então, ela vai se pesar, ela é uma pena, né? Aí o Pitta já são essas pessoas que têm um tamanho mediano, né? Elas têm uma musculatura muito boa. Então, às vezes, aquela pessoa tem aquela panturrilha maravilhosa, mas ela nunca treinou, porque ela tem essa constituição Pitta. Então, eles têm uma musculatura muito boa. E aí, eles já têm um pouco mais de estatura, né? Do que o Vata, mas menor ainda do que o Kapha. O Kapha, o tipo de pessoa tipo Kapha, que é formada de água e de terra, eles já são grandes. Não significa que eles são gordos, embora eles sejam muito mais pesados, né? Então, eles têm aquela constituição e eles têm dificuldade em perder peso, eles têm facilidade em ganhar peso. E essas pessoas, elas têm uma estatura grande. Então, por mais que ela esteja lá com a barriga lisinha, ela vai se pesar, ela vai ser super pesada. Porque o osso dela é pesado. Porque o osso dela tem aquela solidez da terra. Essa estabilidade da terra. Então, acho que dá para passar. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre as personalidades de cada um dos doshas, e daí vocês vão se identificando. Depois, se vocês quiserem, eu posso passar alguns questionários para vocês fazerem uma autoanálise, até do que precisa tratar para poder entender. Depois eu vou fazer a sugestão dos óleos essenciais para utilizar e como utilizar para cada um dos desequilíbrios de cada um dos doshas. Então, o Vata, né? Eu sou um tipo Vata bem típico, né? Então, eu sou super sensitiva e eu realmente me reconheço. Então, agora eu vou fazendo um exercício de se reconhecer, né? E assim, ó, entendendo que eu tenho um pouco de cada um deles. Às vezes, existem algumas pessoas que a gente chama de tridosha. Os 3 doshas têm o mesmo nível. Então, essas pessoas são raras, mas elas têm um equilíbrio perfeito dos 3 doshas. Mas é muito incomum. Normalmente, você tem ou um dosha predominante ou 2 doshas predominantes, né? Então, você vai se encontrar em mais de um dosha e isso faz parte. E aí, até nesses testes de internet, você consegue entender um pouco mais da sua constituição natural. Mas por que não dá para expressar somente por esses testes? Porque assim, ó, não é tão fácil você entender
o que você é 100%. Porque às vezes você tem um desequilíbrio em algum desses doshas. E aí esse dosha está aparecendo super forte, mas não é que você é realmente aquilo, mas é que aquele elemento está desequilibrado naquele momento da sua vida. Porque quando nós nascemos, nós temos os três, essa proporção dos doshas dentro de nós mesmos é perfeita. Só que ao longo da nossa vida, a gente vai desequilibrando. De repente, ó, por exemplo, eu sou professora. Aí quando eu falo demais, eu agravo o meu dosha vata. E eu tenho que fazer isso, porque eu dou aula e eu preciso falar, né? Então, aí eu vou ter que fazer coisas para me equilibrar. Talvez esse vata meu apareça tão forte por causa do estilo de vida que eu tenho, né? Então, tudo isso vai influenciar. Não é só a alimentação, mas é o estilo de vida como um todo. Então, o vata, ele é uma pessoa super sensitiva, e ele reage super a alterações ambientais, assim, não só de clima, mas de repente ele entra numa sala e tem uma energia não legal de uma pessoa, o vata já vai sentir, ah, meu Deus, não tô me sentindo bem aqui, não gostei dessa pessoa, sabe? E ele é super dinâmico, variável, ele é criativo, então ele consegue se adaptar a mudanças facilmente. Embora ele goste de estar na companhia das outras pessoas, tem momentos que ele precisa ficar sozinho. Ele ama viajar, ama lazer, passear. Embora viajar não seja uma coisa muito boa para o vata. Porque o vata, um dos defeitos dele, um dos problemas quando ele está em desarmonia, é que ele começa a ter o intestino preso. Então, não sei se vocês já tiveram, né, de você ir viajar, e quando você viaja, você não consegue ir no banheiro. Aí você passa lá um final de semana desesperado, quando você volta para casa, tá tudo normal. Então, viajar é um agravamento de vata. Né? Então, mesmo que eu não seja vata, às vezes eu agravo esse dosha dentro de mim. Tá? Então, isso que a gente tem que entender. Que entender precisa prestar atenção. Eu posso estar com um dosha agravado, que não significa que eu seja aquele dosha. O vata, ele tem dificuldade de se concentrar e de fazer uma coisa só. Então, ele está fazendo uma coisa, daqui a pouco ele já largou, já começou a fazer outra. E ele não consegue se encaixar muito assim em padrões pré-estabelecidos. Ele sempre quer fazer uma coisa nova, ser diferente. Se as pessoas virem e falam, tem que ser assim, assim, assado, o vata ele não vai aceitar tão fácil. Então, acho que dá para passar. Por favor. De características mentais, né? Então, existem 3 gunas que a gente chama, que são gunas, que são essas características mentais. Elas são essas características, né? Tamas. Não sei se alguém... Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui no bate-papo. Tá. Existe alguém... existe a característica tamásico, que é a característica parado. Existe a característica rajásico, que é quando você está em movimento. Rajas, em sânscrito, significa movimento. E sattva, então, essas características sáttvicas são as características mais nobres, que mais se aproximam da perfeição de Deus. Então, quanto mais tamásico eu estiver, quanto mais eu estiver tamas, que é o denso, que é o parado, mais longe eu estou dessas características de Deus, digamos assim. Né? E o rajas, que é o movimento, é o meio termo disso. Tá? Não necessariamente seria só isso, porque eu também poderia falar parado, tama, rajas, movimento, sáttvico, a plenitude. Poderia ser colocado dessa forma. Então, quando o vata ele está num estágio de evolução parado, baixo, ele está depressivo, ele tem medo de tudo, ele é autodestrutivo, muitas vezes ele tem tendência a usar droga, né, a se mutilar. Aí quando ele consegue melhorar um pouco, né, isso tem momentos da vida, né, que eu vou estar lá em cima, momentos que eu vou estar lá embaixo. Então, não que eu vou estar sempre aqui, embora eu sempre busque ficar num estado mais sático, num estado mais próximo da perfeição de Deus, né? Eu posso estar lá embaixo e aí essa flutuação também acontece na nossa vida. Mas quando eu já entro, então eu saio daquele estágio. Eu não quero mais ficar depressiva, eu vou parar de fumar, por exemplo, não vou mais fazer isso.
eu entro no estado rajásico, eu já estou fazendo alguma coisa. E quando o vata está rajásico, ele está inquieto, ele é agitado, ele é extremamente ansioso, ele vai roer todas as unhas, ele está nervoso, ele é hiperativo, ele não para, ele mal consegue dormir, ele fica totalmente desorientado, ele esquece tudo que ele tem que fazer. Então, esse é o vata agravado. Daí, quando ele entra na característica de plenitude dele, nas características sáttvicas, aí ele está energético, ele tem uma energia mental positiva, ele é flexível, criativo, ele tem uma comunicação muito boa, ele consegue aprender muito rápido e ele tem essa sensação de ativismo, né? Para a humanidade, querer fazer o bem, querer salvar o planeta, essas coisas é bem tipo vata. Tá? Né? Acho que dá para passar agora. Por favor. E daí as características de corpo, né? De sharira, que é o que a gente chama de corpo. O vata está sempre ansioso para comer, assim, comer um pouquinho, dar uma beliscadinha. Embora, às vezes ele esquece de comer. E daí ele não come. Daí ele pula uma refeição e nem percebeu. Ah, esqueci de almoçar. O vata às vezes faz isso. Normalmente ele come menos do que ele deveria. E ele não tem uma regularidade. Isso é horrível para o vata. O vata precisa de rotina. Ele precisa ter hora para comer, hora para dormir. Ele tem que ter isso e o vata odeia, mas ele precisa disso para ficar bem. Né? E o apetite dele varia. Então, tem dias que ele tá com muita fome, que ele tá quase morrendo na hora do almoço. Tem dias que ele não sente fome nenhuma. Ele tem problema de constipação e ele é o que a gente chama de bipolar. Ele varia. Uma hora ele tá super bem, na outra hora ele tá super mal. E ele não dorme muito. Uma dificuldade do vata, que é horrível pro vata, é não dormir. Ele não quer dormir. Ele não quer perder tempo dormindo. Ele quer ficar acordado e fazer mil coisas. Acho que dá para passar. Por favor. E agora eu vou falar um pouquinho do dosha Pitta, tá? Que é formado por fogo e por água. O Pitta, ele é super corajoso e prático. Para ele não tem assim, sabe? Ele vai lá e simplesmente vai e faz. E faz. Você quer pedir alguma coisa para alguém fazer rápido para você? Vai lá e pede pro Pitta. Esse cara vai fazer. E vai ser perfeccionista. Ele vai fazer bem feito. Ele é super imparcial e justo. Ele faz amigos com facilidade e ele se dedica ao seu desenvolvimento. Então, ele sempre está querendo mais, buscando mais. Ele é extremamente organizado. Você vai ver no guarda-roupa, no computador, em todas as suas atividades. Ele gosta de administrar as coisas, ele adora fazer dinheiro e ele faz dinheiro. Então, ele corre atrás. Ele adora o inverno e ele odeia o verão, porque ele é fogo. Então, no verão, ele tá fraco, ele não quer sair lá fora, ele não quer calor, ele quer ficar no inverno. O inverno é bem melhor para ele. E ele dorme bem, caiu, deitou, tá tranquilo pro Pitta. Né? Ele tem uma musculatura boa, ele normalmente é muito bom em tudo que ele faz. E ele tem essa característica de ser um líder. Daí acho que dá para passar, por favor. E daí de características as características da mente, né? Da mente dele. Se ele tá tamásico, ele é destrutivo, ele é extremamente egoísta, ele só pensa nele. Ele não importa se ele vai tirar vantagem do outro, ele vai por cima. Não importa se é meu irmão, eu não vou dividir isso com ele, não, porque eu não vou perder ele ganhar dinheiro. Não importa se ele está passando dificuldade, que não consegue comprar alguma coisa. É o meu dinheiro, tá? Então, esse é o Pitta tamásico. Quando ele está rajásico, ele é muito crítico. Tudo ele critica. Tudo, o tempo inteiro. Ele só sabe criticar. Ele é agressivo, então ele tá estourado, ele grita, ele perde a compostura, ele fica bravo, ele é extremamente orgulhoso, ele não quer ouvir, só ele que acha que é o dono da verdade. Impulsivo, faz sem pensar. Então, percebam, todo mundo tem um pouco de cada uma dessas características. Tanto tamásicas, rajásicas ou sáttvicas, ou em algum momento da vida. Tá? Então, o que a gente tenta? Entender como que a pessoa está naquele momento para tratar aquela desarmonia específica. Tá? E o Pitta, quando está sátvico, ele tem uma clareza muito grande de tudo. Ele é perspectivo, inteligente, rápido, ele é corajoso, ele é amistoso, ele consegue conversar com as pessoas, né?
ele é justo, né? E é um grande líder. Daí acho que dá para passar de novo. E das características do corpo, né? O Pitta adora comer e ele precisa comer. Então, o Pitta, imagina, o fogo dele é tão grande que se ele não comer, ele desmaia, ele passa mal. E ele precisa comer, não é um pouquinho, ele precisa comer muitas quantidades. Então, você vai olhar no buffet, o Pitta faz aquele pratão gigante, né? Aquele prato de caminhoneiro. Ele precisa disso, ele precisa de uma comida mais pesada, porque senão aquele fogo dele vai dar uma azia que ele não vai conseguir. Então, senão aquele fogo queima tanto que ele vai ter queimação de estômago, né? Quando o Pitta tá em desarmonia, ele tem queimação de estômago muito forte, azia, né? Ele dorme um pouco mais. Bem raro ele ter constipação. O Pitta, ele vai no banheiro, às vezes, 3 vezes ao dia. 4 vezes. E quando o Pitta tá muito agravado, ele começa a ter diarreia, tá? Daí eu acho que foi aqui. Aí ele é super competitivo, né? Ele não gosta de perder. E aí o Kapha. O Kapha dizem que é o melhor marido ou mulher que você pode ter, né? Porque eles são super dóceis, amorosos. Eles são lentos, isso é verdade. E eles não têm pressa para chegar nos lugares. Eles são os melhores amigos que você pode ter, porque eles são leais, eles são verdadeiros, eles são bons ouvintes. Mas um defeito do Kapha é que ele é muito apegado. Então, ele vai guardando até aqueles papelzinhos do ticket que ele foi lá na convenção, ele guarda na agenda dele. Ele não consegue se desfazer das coisas. E eles gostam de calor e amam doce. Meu Deus, essa é a perdição dele. Doce. Então, eles têm essa facilidade de ganhar peso. Então, quando eles estão em desarmonia, eles são muito lentos, eles não conseguem sair para fazer as coisas. Então, tá o mundo caindo e ele tá apático, parado, triste, choroso, né? Não quer levantar do sofá, ele vai ficar vendo os filmes lá e chorando o tempo todo. Quando ele tá radiásico, né? Então, ele é materialista. Então, ele não consegue se desapegar de nada. Super ganancioso, ele tem essa tendência à luxúria, que dizem que os melhores, o que eles dizem, né? Que os melhores parceiros sexuais são os Kaphas, né? Mas quando eles estão em desarmonia, eles levam isso muito para frente, tá? Então eles perdem essa noção e ficam inseridos dentro de uma luxúria, né? E quando eles estão em harmonia, eles são tranquilos, são calmos, estáveis, atenciosos, eles são leais, devotos, tá? Acho que dá para passar. Opa! Daí eles dormem demais, eles precisam disso. Eles não vão ficar bem se eles dormirem menos que 8, 9 horas. Não adianta, ele não vai levantar bem, ele precisa dormir. Então você não vai fazer o teu Kapha acordar às 6 da manhã, tá? Deixa ele acordar às 7, meia, 8 horas, entendeu? Ele tem vontade de comer, mas ele não sente fome. Dizem que o Kapha, ele não sabe o que é sentir fome. Aquela fome que o Pitta, quem é Pitta e está se reconhecendo, aquela fome que dói o estômago, eu preciso comer agora, parou. O Kapha, ele não tem isso. Ele tem vontade de comer, mas ele não tem fome, porque o fogo digestivo dele é muito fraco. Tá? Então, a fome do Kapha é emocional. Ele vai querer comer porque ele está triste, porque ele está querendo fazer uma coisa, mas ele não sai para fazer. Então, ele quer lá vender os olhos, mas ele não vai. Ele fica parado. Né? Por exemplo. Ele não gosta de tomar café da manhã e o intestino dele é regular. E até bom para ele não tomar café da manhã, tá? Nesse caso. Porque se ele comer demais, ele apaga o fogo digestivo dele, daí ele vai ficar pior ainda. Acho que dá para passar. E aí, o interessante... Então, essas são as características que você nasce com ela, né? Você vai ter um pouco de cada um deles. Mas, durante a nossa vida, nós temos as 3 fases dos doshas. Então, quando a gente é criança, a gente tem mais Kapha dentro de nós. Independente do quanto quantidade que você tem, você vai ter mais Kapha quando você é criança. A criança é o quê? Gordinha, fofinha,
fofinha, risonha. Você não vê uma criança fazendo as coisas rápidas. Ela vai pegar um Lego, ela vai colocar, ela vai tentar, ela vai pensar, né? E é a fase que nós estamos criando. Então, para a gente crescer, né, os ossos, para fazer isso precisa da terra, que é a substância, que é o material. Então, nós somos capa, quando nós somos crianças. Aí, quando nós atingimos a idade, né, a nossa idade aqui, nós somos pita. E pita faz o quê? Na idade onde você vai correr atrás para construir a tua vida, que você vai trabalhar, que você vai fazer tudo. Então, você vai ficar com pita um pouco mais alto nessa época, nessa fase. E aí, quando você vai envelhecendo, você vai entrando para a idade vata, onde tudo vai secando. Veja, aquela água já não tem mais, a pele está toda ressecada, porque a água do teu corpo saiu, né? Então, você vai ficando mais avoado, você vai esquecendo das coisas. E aí, tem outra coisa que eu queria falar para vocês. Os doshas também estão localizados nas partes do corpo. Ó, pode pensar. Uhum. Então, por exemplo, o vata, o lugar que o vata se acumula é no intestino. Então, quando o vata tem problema, é do intestino. Ele não consegue ir no banheiro, né? E você vai ver que as pessoas vão ficando com mais idade, o que elas têm? Gases. Elas começam a ter problema de ir no banheiro, né? O pita está localizado nessa parte mediana do corpo. Então, quando o pita tem problema, aonde é que está o problema dele? Queimação de estômago, né? Aqui depois está explicando um pouco mais onde é que está localizado cada um deles, tá? Eu não vou ir bem a fundo tudo, mas é só para vocês terem uma noção. E o kapha se localiza na parte superior. Então, quando o kapha está com problema, adivinhem só o que ele tem. Problema pulmonar, né? Então, por isso que o kapha, quando entra, e daí tem as fases do ano, que eu acabei não colocando aqui para vocês, eu esqueci, mas tem as fases do ano. Então, isso é legal para quando a gente vai vender a óleo, a gente saber que a primavera é o período do ano que agrava kapha. Por isso que na primavera tá todo mundo correndo atrás de brief. E você vai atrás das pessoas e mostra o brief. Porque o brief vai amenizar o kapha, porque ele tá muito alto na primavera. Agora, a gente está entrando num período onde a gente está agravando vata. O vata agrava, o pita passou o verão, né? Passou o verão, poderia ter agravado pita, por causa do calor, ele vai ficar mal. Então, teríamos que ser óleos mais refrescantes, né? E agora, para vata, vão ter que ser óleos que vão esquentar, né? Então, por exemplo, o On Guard é um óleo maravilhoso para o vata, né? Então, é o óleo que a gente tem que focar, por exemplo, agora nessa fase. Então, acho que dá para passar aqui. E o legal, assim, ó, os nossos órgãos, a gente fala do pé, tem a reflexologia do pé, da mão, da orelha, mas quase nunca se fala da língua. E é muito importante da língua. Então, aqui estão localizados, na tua língua está localizado os seus doshas. O dosha vata está lá atrás, ó, representando os intestinos. No meio tá pita. E nessa ponta aqui tá os pulmões, o coração, que é kapha. Tá? E o que a gente tem que fazer todo dia de manhã? Olhar a nossa língua. Porque a nossa língua vai dizer se eu tô com algum problema. Então, aquela coisa, eu vou mostrar a língua, ó. Vou olhar como é que tá a minha língua. Tem que fazer. Pode passar. Ó, língua saudável. Eu não tô falando depois que eu comi. Porque depois que eu comi, eu vou lavar a língua. Vou raspar ela, vou limpar. Mas se eu raspo, limpo e ela não tá vermelhinha, eu tô com toxina dentro do meu corpo. E daí mostrando aqui, né? Tem línguas bem piores que isso, tá? Mas essa língua branca aqui, ó, aquela crosta pegajosa branca. Claro, eu comi um iogurte. A minha língua vai estar com um pouco, né? Depois eu vou lavar, vou limpar e ela tem que sair. Se ela não sair, eu tô com ama, que é a toxina. Essa toxina marrom ali, ó, é ama de vata. Perigosíssima. Porque de todas as doenças, a doença que mata é vata. Tá? Então, sempre a gente trata vata. Por isso que o On Guard é bom para todo mundo. Todo mundo sempre tem um agravamento de vata. De certa forma, sabe? Porque, assim, ó, a sociedade que a gente vive é uma sociedade vata. Hoje. Aqui, ó, por exemplo, essa língua craquelada. Vata. Isso daqui é bem comum, ó.
no lado da língua, eu tenho umas ondas. Quando você está olhando isso, significa que você não está absorvendo bem os seus nutrientes. Então, você vai ter que buscar alguma coisa que faça você melhorar a sua absorção de alimentos, tá? Aí pode passar. Então, o dinacharya, que são aquelas rotinas que nós temos que ter, principalmente isso para sempre, mas agora, o que a gente precisa focar nessa questão de coronavírus, por exemplo, para aumentar a nossa imunidade? Primeiro, limpar a língua todo dia. A gente não engole saliva sem limpar a língua, tá? Então, esses raspadores de língua bem poderosos ali, de cobre, são os melhores, mas você encontra na farmácia esses aqui. Você pode, se quiser, passar uma colher, né? Uma colherzinha, deixa no banheiro para fazer essa raspagem da língua. Então, não toma café sem raspar essa língua. Porque ele vai limpar todos os teus órgãos e vai tirar as toxinas dos teus órgãos. O que é essa toxina? O que é esse ama? É comida não digerida. Então, tá todo mundo em casa, certo? Fazendo o quê? Comendo. Não parando de comer. E aí, você enfraquece o teu Agni. E ele não consegue digerir tudo. E aquela comida acumulada vira ama. Por isso que tá todo mundo com um pouco de ama. Porque não pode comer. Você só pode comer quando você sente fome. Né? E tentar manter uma regularidade para que você sinta fome nos mesmos horários. Mas se você não tem fome, não coma. No Ayurveda, todo mundo vai falar comer de 3 em 3 horas. Pro Pita que sente fome, vai fazer o Kapha comer de 3 em 3 horas? Não vai conseguir, né? Então, no Ayurveda, eles falam 2 a 3 refeições por dia. Então, o Kapha, que não quer tomar café, ele só quer comer almoço e janta, tudo bem. Tá? Então, a outra questão para estimular, então, tirar as toxinas, tá? Então, reduz o que você come para que você vai ver. Você começar aí uma semana, começar só quando você sente fome, você vai ver como o ama da sua língua vai sair. E a outra questão é que existem dietas anti-ama, tá? Mas eu não vou ficar falando aqui porque precisa de um acompanhamento, né? Então, porque a pessoa pode ficar lá subnutrida, né? Eu já vi casos da pessoa que tem que fazer a dieta por 3 a 5 dias. E aí ela vê que ela perdeu peso, muito peso. E daí ela acha o máximo, porque ela perdeu lá 4 quilos. Então, pouco tempo. E aí ela faz isso um mês, se dela fica doente. Tá? Então, precisa ter acompanhamento. E depois que você tira a ama, né? Tem pessoas que vai levar 10 dias fazendo a dieta, tem pessoas que 3 dias é o suficiente, tá? Então, precisa de um acompanhamento, não é uma receita de bolo. E depois você vai adotar uma dieta específica para o teu dosha, para harmonizar o teu dosha. Mas, assim, para o Kapha, por exemplo, o Vata não pode fazer jejum, por exemplo, que é uma coisa que ajuda a tirar a ama, né? O Vata talvez fazer um jejum intermitente ou utilizar uma dieta, monodieta, alguma coisa assim. Agora, o Kapha, né? Talvez um dia de jejum por semana seja bom para ele, né? Ou um jejum intermitente, alguns dias da semana, porque vai ajudar a estimular o Agni. Porque quando a gente está com fome, é esse fogo digestivo, é esse Agni. E esse Agni é o que faz a nossa imunidade. Então, se eu tenho ama, eu apago o meu Agni. Tem? Então, eu retiro a ama, estimulo o Agni para ele ficar forte. Já ouviram falar aquelas pessoas que comem pedra e que não acontece nada? Então, tipo assim, foram 5 pessoas no restaurante. 2, todo mundo comeu a mesma coisa e 2 não passaram mal. E todo mundo passou, o resto passou. Por quê? Porque essas 2 pessoas estavam com o Agni forte e queimou. Então, a pessoa que está com o Agni forte pegar coronavírus, ela vai queimar o coronavírus, não vai acontecer nada, ela vai ficar imune, né? Porque ela queimou o coronavírus. Agora, se ela tá lá, cheia de ama, e ela já nem tem mais fome, ela continua comendo desesperadamente, então ela tá trabalhando na manhã. Algumas coisas interessantes, né? Aqui, mingau pela manhã, estimula o Agni, tudo que é quente estimula o Agni, tá? O leite, ele é um pouco mais pesado, tá? Mas todos os alimentos quentes estimulam o Agni. Então, um bom estimulador de Agni é um chá com gengibre, por exemplo, tá? Que é picante. E a questão da água ali, que vocês falaram também, nunca, jamais tomar líquidos gelados.
Os alimentos cozidos, eles são mais fáceis de serem digeridos e sim, eles auxiliam o acne. Então, por exemplo, numa dieta anti-ama, você vai comer nada cru, então tudo cozido, tudo quente, chás é maravilhoso, porque é quente, tudo de bom, isso mesmo. E tomar água. Sim, você precisa tomar água, mas você não vai tomar uma água gelada, né? Eu tomo água a temperatura normal. Mas, por exemplo, em outubro eu fui fazer uma consulta com o diretor do AVP, que é um hospital indiano lá, indiano, né? E ele estava em Curitiba, eu fui fazer uma consulta com ele. Ele não toma água normal, ele toma água aquecida. É meu marido entrando ali, desculpa. Ele toma água aquecida, ele esquenta como se fosse fazer um chá, mas sem nada, e toma água. Também, né? Um pouco mais difícil. Mas nada de comidas geladas, cruas, nada disso, tá? Algumas misturas inadequadas, limão na água morna. É bom para os doshas, depois eu vou falar quais são os principais doshas, tá? Mas o limão é bom, sim. Limão com gengibre. Existe uma receitinha que se chama Panacea. Você coloca limão, gengibre, sal, uma colherzinha de sal, faz o sumo do gengibre, limão, né? Pode ser um óleo essencial, pode ser uma gota de limão, uma gota de óleo de gengibre, uma gota de... E daí põe um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar. E daí toma uma colherada disso de manhã. É o que eles chamam de panacea, que ajuda a estimular o acne. Tá? Existem algumas misturas que não são adequadas, por exemplo, alimentos cítricos com leite. Então, um bolo de morango. Não pode. Misturar proteínas. No Ayurveda não se fala de vegetarianismo, embora muitas pessoas sejam vegetarianas, e para alguns tipos de pessoas seja melhor não comer carne, tá? Mas em alguns momentos da vida é bom. A maçã cozida com canela, maravilhoso, porque a maçã, vocês estão falando ali, eu tô lendo, né? A maçã, ela é indigesta, tá? Então, o chá indiano, sim, porque aí o chá indiano, ele vai o quê? Vai cardamomo, que é maravilhoso para estimular o acne, vai canela, vai cravo, então o on guard é maravilhoso, tá? Então, a maçã, quando eu cozinho, eu quebro um pouco daquela propriedade, assim como a banana. Parece que não, mas a banana e a maçã são indigestas. As frutas que você pode comer sem cozinhar, para estimular teu acne, né? As frutas que você pode comer é mamão, porque ele tem um víria quente, ele tem essa característica de ser quente por ele só. Então, mamão você pode comer ele sem cozinhar. E abacaxi. São as duas, tá? Mas assim, isso no momento onde eu vejo que o meu acne tá fraco. Se teu acne tá bom, eu vou comer 5 bananas. Esses dias eu comi 5 bananas. Não, eu comi 4 bananas com açaí. E daí, meu Deus, eu comi e me senti super bem depois. Eu tomei um gelado, comi 5 bananas e fiquei bem, porque naquele momento meu acne estava tão forte, eu comi tudo isso e ele desapareceu dentro de mim, tá? Então, o On Guard é maravilhoso, tá? Então, acho que é isso, ó. Então, ali, ó, aí os indianos, eles estão pedindo agora, com essa questão de coronavírus, que as pessoas consumam gengibre, manjericão, cravo, limão, cardamomo e pimenta preta. Vejam, a gente tem esses óleos, tá? Eu até queria estar com os meus olhinhos aqui para mostrar, mas aí eu emprestei para uma guria para ela levar para casa dela, para ela olhar, e ela me devolveu agora, nesse momento, mandou uma mensagem. E eu não vou descer agora lá para pegar. Mas assim, ó, o basil, legal, você fazer lá uma cápsulazinha, uma gota de gengibre, manjericão, cardamomo, que vem no mês passado. Pode ser um on guard, que deixa bem o cravo, a canela e um limão, tá? Se quiser colocar uma gotinha de pimenta também. Agora, eles recomendam fazer isso, não, eles não estão falando de óleo essencial lá. Então, a gente tem que entender que o óleo essencial, quando a gente vai fazer ingestão, ele é muito poderoso e muito forte. Então, eu não sei se você precisa tomar todos os dias de manhã, mas você pode fazer assim, ó, tomar 3 dias da semana, fazer uma gotinha de cada um, eu acho que já é o suficiente, tá? E daí depois você vê. Você tá se sentindo bem, você pode aumentar a dosagem, mas nunca comece de uma forma muito grande, né? Uma dosagem muito alta. E acho que aqui todo mundo é da terra, né? Então vocês sabem que
Só da terra que você pode fazer essa ingestão. E outra coisa que eu estava falando com a Duda, né? As pessoas passam os outros óleos topicamente, mas elas esquecem que você está absorvendo igual. Então, uma das premissas do Ayurveda é: você só pode passar na tua pele o que você puder tomar, porque você vai absorver igual. Então não adianta falar, mas aquele meu óleo é ótimo e eu só vou usar de aromaterapia, eu só vou usar ele na pele. Errado, está fora dos preceitos do Ayurveda. Se você não pode tomar, se você não tem segurança para tomar, você também não tem segurança para passar na tua pele. Acho que agora dá para passar. Bom, então aqui, isso aqui é mais complexozinho, mas assim, se vocês quiserem estudar, são os atributos dos doshas. Então, por exemplo, o vata é seco, a pele do vata é seco, ele tem as mãos frias, os pés frios, ele é super agitado. Então, o que o vata precisa? Do contrário disso. O vata precisa comer uma comida oleosa, precisa de um óleo que aqueça, ele precisa fazer coisas devagar, calma, né? Já o pita é super quente, ele é fogo, então qual é o óleo bom para o pita? O óleo que refresca. Então, alguns óleos servem para os três. Por exemplo, o peppermint. Peppermint dá para usar no vata, porque ele até é bom para o vata. Eu até anotei aqui, ó. Ele tem um sabor que é um pouco doce, né? Então, ele tem um efeito pós-digestivo que ele ajuda até, sabe? O vata, mas se ele usar o vata usar muito, ele vai ficar mal. Agora o pita já pode usar mais. O óleo, o peppermint, né? E o kapha é frio também, só que o kapha é oleoso. Então, pro kapha, frutas secas é bom. Então, ele tem que comer tudo que é seco, né? Adstringente. Então, o kapha pode comer muito feijão, maçã, esse tipo de coisa adstringente, porque o vata é ruim. O vata tem que comer coisas doces. Então, ele vai buscar Acho que a Carol deve ter caído a conexão dela. Vamos esperar um minutinho, né, pessoal? Porque tá muito interessante essa aula, né? Parece que a gente vai começando a se identificar com um pouquinho de tudo, né? Como ela falou. Vamos ver se ela volta aqui pra gente. Caiu mesmo, mas já deve estar voltando. Deixa eu ver. Acho que eu voltei. Ah, ótimo. Deixa eu ver. Voltou, tá tudo ok. Tá? Eu acho que dá para passar aqui também. Então, ó, os sabores. O que os sabores são? O sabor doce, que é o que a gente chama de madura, o sabor doce, ele é terra e água. Então, quem que tem que comer doce? Quem não tem terra, quem não tem água. Quem não tem terra e água? Vata. Então, o vata tem que trabalhar, por exemplo, o óleo de laranja Wild Orange. Maravilhoso para o vata, ele é doce, ele é cítrico. Se você olhar ali o cítrico, ácido, ó, fogo e terra. Então, olha que óleo maravilhoso, ele vai acalmar a vata. Não fala que ele aumenta, que ele melhora, que ele acalma, que ele traz essa tranquilidade. Realmente ele faz isso, porque ele vai preencher terra, água, fogo, que é o que o vata não tem. Agora, a laranja amarga, que é aquele petit gram, né? Não sei como é que fala, petit gram, né? Sei lá como é que fala, petit gram, sei lá. Você sabe, esse novo, né? Que é a laranja amarga. Ele é bom para quem? O amargo, olha ali na tabela. O amargo é éter e água. Isso, esse óleo mesmo, ó. Ele é éter e água. Quem que não tem éter e água? O kapha. Então, esse óleo é maravilhoso para kapha. Eu sou de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Então, ele é bom para kapha. E nesse momento, vejam só o que o coronavírus é. O coronavírus desagrava todos os doshas.
porque ele dá um problema no respiratório, certo? Então ele agrava o CAFA. Ele também dá problema intestinal. A gente vê vários casos que tem diarreia junto. Diarreia é pita. E ele dá febre. Febre, quem tem é pita. É um sintoma de pita agravado, porque ele fica muito quente. E ele também é vata, tá? Porque ele enfraquece, tá? Então, ele acaba desequilibrando os 3 doshas, tá? Então, por exemplo, comidas picantes. O picante é bom pro vata também, né? Então, por exemplo, pro kapha, o que o kapha é bom comer? Adstringente, amargo. Ele não pode comer doce, porque ele é o doce em si. Então, o kapha vai sofrer, porque o kapha quer comer doce, mas ele não pode comer doce. Enquanto isso, o pitta e o vata podem comer doce. Então, depois a gente conversa, eu vou deixar meu contato para atendimentos, tá bom? Aí eu vou deixar ali meu telefone, meu contato para vocês. Vai ser um prazer atender. O salgado, ó, água e fogo. O salgado não é muito bom pro pita, porque é exatamente aquilo, mas pro vata é bom. Então, assim, depois vocês pegam para estudar, que eu não vou ficar dando uma receita de bolo, assim, você vai comer isso, 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 você vai usar esse e esse óleo. Você vai entender perante ao Ayurveda o que é melhor para cada um deles. Então, nessa tabela ele fala tudo. E daí eu passei aqui para frente só para falar um pouquinho mais sobre isso. Acho que dá para passar mais um, Duda, por favor? Aqui, ó, os sabores. Então, para vocês entenderem, ó, o sabor doce, ele faz diminuir o vata, diminuir o pitta e aumentar o kapha. Então, por exemplo, eu vata, o que eu preciso? Ser mais cafinha, eu preciso ganhar um pezinho, eu preciso ficar mais tranquila, mais calma, mais amorosa. Então, eu vou comer comidas doces. Comer um chocolate é bom? Maravilhoso comer um chocolate. Por quê? Tem leite, que é doce, né? O chocolate. Claro que eu tô falando de doce, eu não tô falando de açúcar branco, mas banana, mamão, né? Arroz, a própria carne é doce. Tá? Então, ele tem ali, ó, batata, arroz, milho. Aí, por exemplo, o salgado. O salgado diminui vata. Se eu tô com o intestino preso, significa que eu tô com muito vata. Então, comidas salgadas é bom para mim. Mas aumenta a kapha. Então, o kapha que está querendo ganhar peso, ele vai ter que tirar um pouco do salgado, ele vai ter que tirar um pouco do doce. Daí o que ele come? Ele come feijão, leguminosas, ele vai aumentar a distringente. Então, aquela pessoa que tem kapha, precisa perder peso, que ela quer, né? O que ela vai? Para a distringente. Então, ela vai comer muito legume, muito vegetal. Pode ser as frutas, mas elas não podem estar bem maduras. Então, você não vai comer aquela banana bem passada, tá? O amargo também. Então, vou tomar um chazinho amargo. Vou usar um óleo essencial que seja mais amargo, que não seja tão doce, né? E o picante pro pita não é muito bom. Tá vendo? Ele aumenta muito o pita. Até um pouco pro kapha é bom, mas muito pro pita não. Porque imagina se o pita começa a comer pimenta. Ele vai ter uma azia sem fim, né? Muito gengibre, chá de gengibre, não é bom para ele. Aquela própria panaceia, às vezes o pita vai tomar, ele vai ficar com uma queimação infinita. Ele vai ter que tomar um chá de aloe vera, um suco de aloe vera para parar aquela queimação. Estômago, usar um peppermint, alguma coisa assim, tá? Então aqui só para vocês terem, vão ter acesso a isso para estudar um pouquinho. Então, se eu tô me sentindo muito vata, eu como coisas que abaixam vata. Tá? Então, é sempre, você vai balancear com um elemento que te falta. E daí aqui, ó, um pouquinho sobre os óleos carreadores, a gente tá quase no fim, tá? Agora eu vou fazer as indicações dos óleos essenciais, tá? Até agora eu tava fazendo uma contextualização do que é o Ayurveda, porque não adiantava eu falar sem vocês entenderem o que realmente é isso, tá? Então, assim, óleos carreadores. Primeiro tem que ser óleo prensado a frio, né? E para estações do ano. Por exemplo, o óleo de coco é bom no verão, porque ele é um óleo refrescante. No inverno, é melhor você usar para fazer uma massagem corporal, o corpo inteiro. Eu não estou falando de fazer diluição no rolon lá. Porque é pequena quantidade. Você vai passar no seu pulso, você vai passar na sua nuca. Tá? Mas agora você... desses rolons. Isso aí, óleo de coco, é maravilhoso. Esse nosso óleo de coco fracionado, que não tem cheiro, que não tem nada. Agora, eu vou fazer
Por exemplo, quando eu fui fazer minha consulta com o médico lá, eu tava com o intestino preso. O que ele me mandou? Todo dia colocar óleo de gergelim no corpo inteiro, ficar 45 minutos no corpo com óleo de gergelim. Esse foi o tratamento que ele me deu. Daí mais umas ervas ali para tomar, e eu melhorei incrivelmente. Então, o óleo de amêndoa, gergelim, é bom para o vata. Para o pita, coco ou girassol. Para o kapha, óleo de mostarda, que é bem difícil de achar, óleo de gergelim, poucas quantidades, girassol, óleo de milho. Mas não pode ser esse óleo que eu pego lá, ele tem que ser prensado a frio, tá? Tem uma marca que vende óleo de gergelim que chama Sésamo Real. Eu sei que na Doterra eles já fizeram um óleo quente fora do Brasil. Então tem 2 tipos de óleo carreador lá. Eles têm um óleo de coco e um outro óleo eu não me lembro agora do que é, que até eu tive uma palestra com um rapaz que era biólogo da Doterra também, que ele me falou que já tem um outro tipo de óleo carreador lá quente, tá? Daqui a pouco isso chega para nós também. Então, não tô falando para fazer diluição de rolon, tô falando para você passar a fazer uma massagem no corpo inteiro, tá? Então, óleos bons pro vata: gengibre, canela, sândalo, o rosas ou gerânio em pequenas quantidades. O rosas, ele é meio tridosha, tá? Mas não em muitas quantidades, tá? Ou gerânio. Lavanda também é meio tridosha. O óleo de mirra desse mês, que a gente tá na promoção, maravilhoso pro vata. Wild Orange, Tangerine, o Lemon, o Lime, que são os óleos cítricos, tá? Aí o Pita, eu esqueci de colocar ali, mas capim-limão é bom pro Pita. Sândalo também. Rosas é o óleo ideal pro Pita, né? Se não tem um rosas, usa um gerânio, que é bom também. Lótus, agora desses dias da mãe, você vê que tua mãe tá muito gritando com você, você vai lá e compra esse kit, ó, cheio de flores para ela. Vai acalmar ela, não vai mais brigar com você, né? Porque vai acalmar a sua mãe. O olíbano é um óleo muito maravilhoso que resfria, embora ele seja bom para o vata, para algumas questões de desordem intestinal. Para o pita ele é muito bom. O pita ele tem normalmente problema de inflamação, ele vai inflamando o corpo dele. Pita. E a boswellia, né, que é o olíbano, ele é utilizado muito, muito na Índia. Ingestão desse óleo, colocar esse óleo aquecido nas partes que doem. Então, tem algumas terapias onde você aquece o óleo, coloca o óleo essencial dentro, né? Ou você teria que cozinhar o óleo, mais complicado. E daí ele deixa esse óleo aquecido, por exemplo, no joelho, para quem tem problema de articulação. Carol, cadê você, Carol? Ela deve estar voltando. Esse horário a gente sabe que é complicado, né? Muita conexão, muita gente usando o Zoom, usando outras plataformas. Mas vamos esperar um pouquinho para a Carol voltar. Tô vendo que tem gente que quiser fazer pergunta, tá, pessoal? Começa a colocar as perguntas aí no chat, que aí ela vai responder no final. A Carol tá voltando aí, ó. Já voltei, tá? O petit grain, sei lá como é que fala, cânfora, esses óleos são bons para pizza, para casa, tá? Acho que dá para passar o resto. E daí, assim, ó, poderia parar aqui, mas assim, como eu sei que vocês vão talvez querer ler um pouco mais sobre o assunto, e eu não vou explicar bem a fundo, mas eu só vou dar uma passada, tá? São os últimos slides. Os doshas, existem subdoshas. Cada dosha tem 5 doshas dentro dele. E aí, por exemplo, eu vou falar bem rápido, mas só para fazer a indicação do óleo essencial. O Pranavata, né? E todo mundo tem todos esses doshas, tá? O Pranavata é o que vai dar a nossa energia vital, nossa força vital. Se eu perco a minha força vital, o que eu começo a ter? Eu fico muito preocupada, ansiosa, insônia, enxaqueca, a minha garganta fica seca, é uma dor de garganta seca, falta de ar, eu começo a perder peso, a minha memória vai ficando ruim, coração começa a ter palpitação. O que eu uso? Laranja lima. Sabe para cardíaco, quando você tem palpitação, o que recomenda? Laranja, Wild Orange, porque ele é bom. Canela, sândalo, cardamomo, manjericão. Aí eu posso inalar, posso fazer tópico e ingestão. Tá? Acho que dá para passar para o próximo.
O Dana Vata, os pulmões, tá? Tá localizado aqui nos pulmões, tá? E é exatamente onde a gente vai expressar nossas emoções. Então, a gente tá travada, não consigo me expressar, tá? Não consigo perdoar. Então, a minha garganta também lá tá seca, eu tô com dor de garganta, fraca, vou ter desequilíbrio de tireoide, dor de ouvido eu começo a ter, né? Então, o meu chakra do Vishuddha começa a ter problema, não consigo falar, não consigo pedir perdão. Aí eu vou usar o Peppermint, né? Que ele vai me ajudar a perdoar, o Siderian Fear, camomila em pequenas quantidades. E cantar, ó. É bom cantar. Não diz que quem canta seus males espanta? Canta, tá? Daí samana. Samana, sabe aquela língua que eu falei que tem aquelas dobrinhas? Aquela língua tá com problema de samana vata. Ele não consegue fazer essa digestão no estômago, né? Então ele vai ter flatulência, ele vai ter gases, ele vai ter diarreia. Às vezes o vata ele varia. Um dia ele tá com diarreia, no outro dia ele tá preso. Meu Deus, o que eu faço? Tá? Um dia eu tenho fome, outro dia eu não tenho. O Zengest é bom. O Tyr, porque esse Tyr ele tem noz moscada, então os óleos com noz moscada é bom. O funcho daí tá dentro do Zengest. O On Guard, né, que daí vai ter o cravo. Aquele turmeric, que é a cúrcuma, o gengibre, o manjericão. O manjericão é um óleo super barato. Você veja como ele é útil e as pessoas não usam, porque talvez não sabem o quanto que ele é utilizado, né? Ele é uma planta sagrada lá ainda. Aí eu posso fazer em temperos, comidas, eu posso fazer compressa. Então eu vou colocar o óleo num paninho quente, né? E aí vou pôr em cima da minha barriga. Coloco um pouco de óleo de gengibre, tá? Então, o Rolon do Zengest, algumas pessoas me perguntam, funciona? Funciona o Rolon. Vai, passa na região do abdômen, ele vai funcionar, tá? Aí, acho que vamos passar para o próximo. Viana é o sistema circulatório. A pessoa com problema do vata, ela vai começar a ter problema de circulação. Ela vai ficar com tontura, nervosa, artrite, articulação. Daí, o que é bom para ela? Mirra. Mirra é maravilhoso. Cânfora, tá? O On Guard, esse Spikenard. Eu vi que existia, mas eu não vejo ele nos catálogos. Eu não sei o que aconteceu com esse óleo. Não sei se vocês sabem. É o nardo. O nome dele é o nardo. E ele existe ainda? Existe. Sim. Tá, então é esse óleo aí. Ele é bem bom, tá? Ele acalma. O On Guard é bom. O eucalipto tá dentro do On Guard. Então a canela tá dentro. Esse aqui é o... Então, esse óleo aí, ó. Tô vendo aqui, Carol, que de repente tem um blend interessante, que é o Aroma Touch, né? Que é para essa parte circulatória. E ele deve ter alguns desses ali dentro, né? Sim. Se olhar. Dá para colocar ali, sim. Daí acho que dá para passar. E o Apana, que é o próximo, que é o sistema excretório, né? Que vai regular a menstruação, que vai regular o parto. Então, e o próprio eliminação das fezes, né? Então, a pessoa que já tem o intestino preso, normalmente ela não consegue ter parto normal. Que foi o meu caso. Tá? Eu fiquei lá 52 horas no trabalho de parto, não consegui o parto normal. Eu tava com problema no meu apana vaio, né? Que é esse doce. Então, o que é bom? Alho, canela, limão. Sabe que fala? Toma uma gotinha de limão que vai ajudar a ir no banheiro. É verdade, ele é um citro. Cilantro, que é um outro desses óleos novos. O próprio olíbano, cebola, tá? E daí... que mais? Acho que agora vamos pro Pita. Ó, Pachaka Pita é o fogo digestivo que vai fazer a digestão. Não só a digestão, mas ele também vai fazer a movimentação das enzimas, de tudo que acontece dentro do teu corpo, tá? Então, se eu tô com muita queimação de estômago, melhor coisa, tomar um suco de aloe vera. Mas eu não recomendo vocês fazerem aloe vera em casa, tá? Muito perigoso. Você vai nessas casas de produtos naturais, eles vendem o galão, aí você toma quando você tiver com queimação, tá? Porque daí, se você for fazer em casa, pegar aloe vera, você pode fazer um contaminante, ali ter algum problema sério, tá? O menta, né, que é esse spearmint, cilantro, zengest, é bom para isso, turmeric, cominho, tá? Daí acho que vamos passar para o próximo.
Sadaka Pitta. O plexo solar está no coração, relacionado com emoção. Então, a pessoa está com problema de Sadaka Pitta, ela está com esse problema das emoções, dos sentimentos, sabe o que ela começa a ter? Inflamação em tudo. Todo o corpo dela começa a inflamar. E daí ela quer tratar as dores físicas dela, mas ela precisa tratar isso. Então, ó, o olíbano vai ajudar. O cardamomo, rosas, sândalo, jasmim, o gerânio, tá? Pôr no chakra do coração, né? No meio do peito aqui. Daí tem o Ranjaka Pitta, que ele vai fazer o equilíbrio químico do sangue, distribuição dos nutrientes. Então, quando eu tô com esse problema de Ranjaka Pitta, a minha pele vai ficando pálida, eu começo a ter anemia, colesterol alto, né? Hipotensão arterial, eu tenho raiva excessiva, meus olhos já estão amarelos de raiva. Aí o que eu uso? Rosas é o óleo do Pitta, tá? Rosa, sândalo, camomila, lavanda, erva cidreira, cilantro, turmeric, tá? Aí, acho que o próximo. A Lochaka Pitta é a parte de visão. E daí tem mais uma coisa, né? A gente se alimenta do que a gente ingere, do que a gente faz no corpo e do que a gente vê, né? Você tá olhando, você tá se alimentando o tempo inteiro. De todas as terapias ayurvedas que eu fiz, essa acho que foi a mais profunda, assim, ó. Eu olhava pro celular e tinha vontade de vomitar depois. Acho que eu levei umas 5 horas para conseguir pegar o celular. Porque eu fico o dia inteiro, né? Ou no celular, ou tá no computador, ou tá não sei o quê. Então a gente coloca uma máscara, assim, uma massinha, assim, e daí coloca um ghee aquecido numa temperatura que não machuca os olhos. Aí você abre os olhos e vê um oceano de ghee dentro do olho. Aí ele limpa, né? Então, mais um óleo que é muito bom, uma coisa que é super boa fazer, você não vai colocar nada no seu olho, tá? Nada dentro do olho. Começamos por aí, tá? Mas você pode pegar o seu óleo de rosa, se colocar, fazer uma compressa fria, coloca ali num algodãozinho, mergulha ali, né? Pode ser uma água de rosas também, e daí deixa o seu olho fechado para fazer uma compressa. Isso já é bom. Daí, próximo, o Brajaka Pitta, a pele, tá? Então, o desequilíbrio de Pitta começa a ter brotoeja na pele, um monte de eczemas, um monte de irritaçãozinha na pele. O que é bom? Lavanda, rosa, o menta, que é o spearmint, camomila, coentro. Tá? De repente fazer um banho, sabe? Colocar os olhos e colocar para fazer um banho de imersão. E daí agora, para acabar, tá? Que tá todo mundo cansado, eu sei. Os desequilíbrios de Kapha. Então, eu vou ter problema respiratório, normalmente, tá? Então, bronquite, asma, ansiedade, apeito no peito. Então, o que é bom? A laranja amarga, o brief, o gengibre, aquele marjoram, eucalipto, tea tree, cardamomo. Né? Daí passando, Cledaca, Kapha, né? Que é a lubrificação do nosso trato gastrointestinal, né? Então, eu tenho uma mucosa que reveste meus órgãos internos para que aquele fogo, Agni, não queime tudo, né? Aí, quando eu tenho problema disso, a minha digestão fica lenta, porque eu tenho muito muco, né? Aí eu não consigo digerir, fico pesada, parece que eu tô morrendo já do coração, assim, sabe? Parece que eu comi demais, estou passando mal, entendeu? Daí o gengibre, canela, o laranja petit gram lá, o laranja amarga, né? Tomilho, on guard, né? Esses aí vão ajudar. Então, depois do alimento, chazinho de gengibre é bom, hein? Mas assim, ó, eu não tô falando nada de gravidez, né? Da maior parte disso daqui você não pode usar na gravidez. Então, assim, se você tá grávida, se você tem câncer, se você tem, sei lá, alguma outra restrição, você tem que ver o que disso você pode consumir, tá? Tô falando quando você tá no momento onde você tá normal, você tá com desequilíbrio, mas você não tá com alguma dessas restrições, né? A questão do Tarapaca, né? Kapha, que é a questão responsável pelas células cerebrais, impulsos nervosos. Então, eu começo a ficar, pode ter lá tumores cerebrais, mal de Parkinson,
esquizofrenia, né? Aí eles recomendam manjericão, eucalipto, cânfora e alecrim, tá? E daí que eles falam assim, nada disso você vai tomar, cânfora você não toma, né, gente? Você vai fazer inalação. E aí existe o Shirodhara, que é uma outra terapia, que você, não sei se vocês já viram, é um bowl, assim, de... Aí você põe o óleo, a pessoa deita e o óleo fica passando na sua testa, assim. Ele fica caindo, é um fluxo de como se fosse uma torneirinha de um óleo, assim, e ele fica caindo na sua testa e ele vai passando, assim, e vai harmonizando o acne, aí equilibrando tudo isso, tá? Acalmando a ansiedade, é um tratamento bem legal. E aí, acho que por fim, o Bodhaka Kapha, que é boca, né? Então, se eu tô com algum problema, ó, por exemplo, o desequilíbrio dele começa a dar diabetes, obesidade, né? Muito apegado. Então, o que é bom? Fazer um bochecho de óleo de mirra, ó a pasta de dente, ó da Doterra, que boa, ó, porque vem, né? Aqueles óleos ali que são bons também, canela, nananã, o gengibre, o cardamomo, o eucalipto, que tem lá dentro do On Guard, né? E daí eu acho que, deixa eu ver, acho que esse é o último, ó, tem mais um só, do Kapha. Dá para voltar mais um, por favor? Ó, o Slesaka Kapha, né? Que é a lubrificação das articulações. Então a pessoa vai ficando com artrite, esse tipo de coisa, inchada. Aí o gengibre, eucalipto, juniper berry é bom, ciprés, tá? Então fica aí para vocês verem estudarem. Eu me baseei basicamente nesses. Vocês vão olhar ali as referências, são uns livros, né, que eu peguei para basear esse levantamento, né? Tá? E aí, depois aqui, ó, tem meu Instagram, se você quiser me chamar ali, a gente conversa, e daí a gente pode agendar, né? Se vocês quiserem conversar um pouquinho mais específico sobre vocês, sobre isso. Então, acho que era isso. Bastante coisa, bastante denso, tá todo mundo acho que meio voando, mas o Ayurveda é uma ciência, né, muito antiga e levam-se muitos anos, né, estudando para... E simples, né? Não é nada de diferente, assim. Carol, nós estamos impactados. Não acho que não tá ninguém cansado, não. Tá todo mundo assim, passando mil coisas na cabeça, tentando se identificar com cada um que você falou. Muito bom mesmo, muito interessante. Legal, aprendemos muito. Realmente, essa aula a gente tem que rever para a gente conseguir pegar tudo, porque é muito conhecimento, viu? Eu vou subir lá para o YouTube e aí eu te passo o link também, se você quiser compartilhar, tá? Eu quero sim. Obrigada. E a gente que agradece por tudo aí, realmente foi muito bom, muita experiência nova, muitos conhecimentos aí que a gente vai colocar em prática. Tá bom, se vocês precisarem, vocês podem me chamar, de repente um caso que vocês queiram discutir de algum cliente, né? Mas eu acho que a maior mensagem, eu acho que do Ayurveda é que assim, ó, nem todos os olhos é bom para todo mundo. Então aquela coisa de eu falar, esse é bom, mas aí a pessoa vai lá, toma e não funciona, dela se desmotiva. Mas é porque talvez para aquela pessoa, para aquele tipo físico da pessoa, aquele óleo não vai funcionar, embora ele tenha dito que ele é bom para isso, mas ele não vai ser, porque a pessoa não tem aquela constituição física. Por isso aquele óleo não vai funcionar para ela. Mais um motivo da gente sempre ver o indivíduo, né? Conversar com a pessoa, procurar saber mais sobre o seu paciente, seu cliente, né? E agregando os conhecimentos. E esse momento da Carol estar aqui com a gente, nada mais comprova que a gente tem vários talentos na equipe, várias pessoas que podem agregar, e eu estou muito feliz de vocês estarem aceitando esses convites, aparecendo novas pessoas na equipe, querendo mostrar seu trabalho. Então, assim, a gente realmente está muito agradecido e estamos também à disposição, né? Você sabe, quando vocês quiserem dar uma palavrinha, ensinar um pouquinho pra gente, a gente está aqui de braços abertos para receber todos vocês, viu? E na semana que vem a gente vai estar com a Milena, ela vai fazer uma apresentação para a gente também nos Olhos das Emoções. Então, a gente está muito feliz também com essa oportunidade de conhecer o trabalho dela, né? Eu sei que vocês são parceiras
E muito obrigada mais uma vez. A Milena é maravilhosa, ela é uma inspiração. Tenho certeza que vai ser uma grande palestra. Que Legal. bom. Então, Ó, gente, agradeço. Muito obrigada pela oportunidade, Rubinho e Duda, né? E fico aqui à disposição para que vocês precisarem, para conversar, para qualquer coisa, para atendimentos também. show, show. Tá ótimo, Carol. Obrigado mesmo por tudo aí, por todo esse carinho que você tem com a gente, né? E por estar compartilhando tanto conhecimento. Tá bom, eu me sinto muito honrada, porque é um conhecimento muito sagrado, né? 5.000 anos atrás. Então, é uma adaptação disso para uma modernidade, alguns autores estão trazendo, né? Mas dizem que o Ayurveda, se você um dia for estudar, né? Diz que ele foi um conhecimento revelado por Deus, né? Para a humanidade naquele momento. E nada disso, na verdade, se perdeu, né? Embora muito tenha acontecido, em alguns locais a Índia conseguiu manter e hoje isso pode estar acessível, né? Para todas as pessoas. Tá bom? Que Muito maravilha. bacana. Show de bola. Pessoal, vamos mantendo as notícias, a gente vai divulgar quais são os próximos bate-papos. Vocês fiquem ligadinhos aí no Instagram, a gente está sempre mandando notícia para vocês, né? E ó, um beijo grande a todos, fiquem com Deus, a gente continua se falando. Tá bom. Beijo. Tchau. Boa semana, boa Páscoa. Sim, boa Páscoa.